Olá, meus anjos nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que você está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Deixa o hype, seja membro do canal. Você terá lives exclusivas e, além do que, brindes mais para que serão ao decorrer do Seja Membro. Então, se inscreva no canal, venha participar do canal. E hoje, meus queridos anjos nerdolas, vamos falar de Dead Troll de Câncer. Dead Troll não é apenas um personagem excêntrico em Saint Nest Dimension. Ele representa o arquétipo mais antigo da humanidade, Guardião Limiar. Desde as civilizações antigas, toda a sociedade reconhece que há um ponto que não podem ser atravessados. A vida é a morte, o bem e o mal, o sagrado e o profano, a verdade e a mentira. Esses limites nunca foram democráticos, nunca foram relativistas, nunca foram decididos num consenso social, sempre foram guardados. Na mitologia egípcia, Anubis pesava o coração. Na mitologia grega, Caronte cobrava o bolo. São Miguel no cristianismo. Budismo, o Yama julga os mortos. Saint Seiya, esse papel é simbólico no Cavaleiro de Câncer, mas enquanto Máscara da Morte representava a corrupção moral do poder, Dead Troll representava algo mais perigoso para o mundo moderno. A verdade não se curva por opinião. Ele não luta para agradar, ele não luta para ser amado, ele não luta para ser virtuoso. Ele existe para lembrar que o mundo atual odeia ouvir. Nem toda alma está pronta para seguir adiante. Sim, quando as pessoas falecem, vão para o outro plano, algumas almas ficam presas no mundo da Terra, e isso que o Dead Troll faz. A casa de Câncer nunca foi uma casa comum. Ela não representa a força mística, ela não representa a honra militar, não representa a justiça jurídica. Ela representa o julgamento ontológico, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. É a casa de transição. No mundo moderno, essa ideia praticamente desapareceu. Hoje tudo é permitido, tudo é aceito, tudo é expressão, tudo é identidade fluida. Não existe mais portões. Dead Troll existe exatamente como a negação desse caos. Ele simbologicamente, nem tudo deve passar, nem tudo deve continuar, nem toda escolha conduz à vida. Isso entra em choque com o direito de pensamento dominante do século XXI, baseado nos três pilares: relativismo moral, subjetivismo absoluto e negação da verdade objetiva. Para o mundo atual, não há pecado, apenas narrativa, não há erro, apenas contexto, não há culpa, apenas sistema. Dead Troll rejeita tudo. Sim, quanto mais você pensa que o mundo não existe o bem e o mal, mais você está se relativando à própria ordem. E esse relativismo moral mostra que o mundo está corrupto. O relativismo moral existe, existe o certo, não existe certo e errado, apenas um ponto de vista. Essa é a base da cultura da esquerda cultural. A filosofia clássica sempre afirmou. Platão dizia que o bem existe independente do homem. Aristóteles dizia que a virtude é objetiva. Santo Agostinho afirmava que o mal é a ausência do bem. São Tomás de Aquino ensinava que a lei precede o estado moral. Dead Troll age exatamente assim. Ele não pergunta se a alma, o que a alma sente, ele não pergunta se sua verdade é pessoal ali. Observa o peso real das escolhas. Sua função é um contador da morte simbólica. Cada um tem suas consequências. Cada escolha deixa uma marca. Cada vida constrói seu destino. Isso destrói completamente a ideologia moderna de que ninguém é responsável por nada. No mundo atual, o criminoso é vítima, o agressor é oprimido, o corrupto é um produto do sistema. O mentiroso é alguém com outra narrativa. Dead Troll pisaria nisso sem piedade, não com crueldade. Sim, como São Tomás de Aquino falou, a gente tem que. O mal sempre existiu. Não podemos relativar o mal e Dead Troll está mostrando. Temos que pisar nesse mal, destruir esse mal. Parar com esse relativismo moral. Essas são as características profundas do personagem que não busca aprovação social. Isso aproxima diretamente ao arquétipo sábio antigo. Sócrates morreu rejeitado,
Cristo crucificado e Joana d'Arc queimada. A verdade sempre foi popular. O mundo moderno inverteu isso. Não, se não agrada, é proibido. Se ofende, é censurado. Se confronta, é cancelado. Dead Troll não poderia existir na cultura woke. Ele seria intolerante, insensível, problemático e totalmente bravo, porque ele lembra o inaceitável. Nem todas as escolhas são igualmente válidas. Sim, você tá vendo a censura correndo no bolsillo, você tá vendo as pessoas não podem dar opinião direito, que toda hora querem cancelar a sua existência, cancelar seu ser, Dead Troll pesa neles. Politicamente, Dead Troll representa a profundidade conservador. Existem limites naturais. O Estado moderno tenta substituir Deus, tenta, tenta substituir a moral, substituir a consciência. Ele define o que é verdade, ele define o que pode ser dito, ele define o que pode ser pensado. Dead Troll simboliza o oposto. A verdade não pertence ao Estado, a moral não nasce na política, a justiça não surge na ideologia. Ele não se curva a Hades, ele não se curva ao patriarca corrupto, ele não se curva para as massas. Isso profundamente antitotalitário. O totalitarismo começa com as vertentes vermelhas, os bigodistas, comunistas, fascismo e o progressismo moderno. Todos. A verdade é aquilo que o poder define. Digital. A verdade existe, mesmo que você odeie. Isso que a gente tem que ver. Quando a gente fala de totalitarismo, você está vendo como eles são corruptos, são sujos e querem cancelar nós. Teologicamente, Digital se aproxima da figura bíblica, o anjo do juízo. Ele não condena por prazer, ele não pune por sadismo, ele não destrói por ódio. Ele apenas registra. O contador da morte não é o carrasco, ele é a testemunha. No cristianismo, o juízo não é arbitrário, é a revelação. O inferno não é imposto, é escolhido. Essa verdade que o mundo moderno tenta destruir. O homem escolhe o próprio destino. Não existe salvação sem responsabilidade. Ted Troll carrega isso de forma brutal. Ele observa que a alma, quando faz alguém, estava olhando. Esse é o aterrador para um sistema viciado em aparência. Sim, aquelas pessoas que vivem de aparência, gostam de se achar poderosas, são pessoas vazias, tem que tomar cuidado com isso. E Dead Troll mostra que essas pessoas vazias vão para o mesmo lugar. Muitos enxergam sua vaidade como fraqueza, mas ela é simbólica. Vivemos numa era estética. Likes sem virtude, imagens sem caráter, discursos sem verdade. Dead Troll sabe disso. E sua obsessão por aparência é quase irônica, porque ele vive cercado pela morte. Ele entende que a beleza é efêmera, por isso seu exagero quase escárnico. Ele encarna a contradição do homem moderno, bonito por fora e vazio por dentro. A diferença é que o mundo atual, Dead Troll reconhece isso e ri. Se o mundo atual está tão corrompido que só querem a beleza estética, mas esquecem o valor da, do, do amor, da responsabilidade, do carinho, do respeito. Dead Troll está mostrando isso. O maior pecado da modernidade não é o erro, é a negação da morte. A cultura atual vive como se não houvesse fim, que não houvesse juízo, não houvesse consequência. Tudo é prazer imediato. Dead Troll existe para lembrar. Você vai falecer. E essa frase não é revolucionária. Ela destrói o endoísmo, destrói o niilismo, destrói o progressismo utópico. Por isso que a cultura atual odeia os símbolos como ele, porque eles lembram que a vida não é um playground ideológico. Dentro daquilo que já é perfeitamente, o QG não é entretenimento vazio, não é cultura descartável. O QG é o guardião, assim como o Dead Troll. Ele guarda o limiar das almas. Aqui o QG guarda a memória nerd, a tradição, a cultura, a verdade simbólica, junto com a Liga Nerdola, resistência cultural, preservação da verdade. QG é a casa de câncer da cultura nerd. Nem tudo passa, nem toda agenda entra, nem toda ideologia aceita. Carl Jung afirmava que toda civilização constrói para representar alguma coisa que enxerga. Símbolos se manifestam como monstros, juízes, deuses severos, guardiões e entidades.
Destrói a personificação dessa sombra coletiva, mas não sem vulgar. O lado mal. A sombra é aquilo que foi reprimido. O mundo moderno reprimiu a culpa, o pecado, a responsabilidade. Tudo virou trauma, tudo virou construção social, tudo virou narrativa. De trás surge aquilo que retorna. O inconsciente coletivo cobra. Quando a civilização tenta abolir o julgamento, ele cria monstros piores. Por isso, violência sem sentido, jovens vazios, culto ao satanismo, banalização do mal. A sombra se torna muito forte no mundo. Quando você vê o pessoal indo para o satanismo, as pessoas indo para a destruição do caráter uma das outras, essas pessoas estão corridas pelo mal. No, se você for ver, por causa desse relativismo moral. Os filósofos antigos ensinavam que o mundo atual rejeita. O momento morre, lembre-se que você vai morrer. O momento, Marco Aurélio escreveu isso constantemente. Sêneca falava brevemente da vida. Sócrates ensinava a filosofar é aprender a morrer. O mundo atual foge disso. Vivemos juventude, que a juventude fosse eterna, o prazer fosse direito, o fim fosse opcional. Dead Troll quebra essa ilusão. Ele não ameaça, ele apenas lembra. Essa lembrança é libertadora. Quem entende da morte vive melhor. Quem escolhe melhor age com responsabilidade. Por isso que o progressismo odeia limite. Sem limite não há virtude. Sem fim não há valor. Por isso que todas as pessoas têm que ter limite. O limite de viver, o limite de viver nessa parte de você. Olha, obedece aquela regra. Faz isso para você não se dar mal. Se você não fizer isso, você se dá mal. Nietzsche anunciou como Deus está morto, mas o Ocidente não entendeu o aviso. Nietzsche não celebrou isso. Ele alertou: sem Deus tudo vira permitido. O mundo atual é exatamente isso. Ética líquida, verdade fluida, identidade imutável, moral descartável. Digital é o antídoto disso. É um antídoto simbólico ao niilismo. Ele representa. Mesmo que você negue Deus, o juízo sempre permanece. Porque a realidade cobra. A biologia cobra. A psicologia cobra. A história cobra. Por isso que vocês adolescentes, vocês pensam que é gênero fluido, não sei o quê, é IAG ou coisa do tipo. Gente, pensa. Vocês ateus, pensam que Deus está morto, mas Deus está vivo. Vocês são pessoas corroídas pela vingança, pelo prazer, pela inveja. Isso que é o comunismo e o totalitarismo. Vingança, inveja, sabe? Tudo isso. As sociedades modernas eliminam a culpa, mas eliminar a culpa não gera liberdade, gera bárbaro. Quando ninguém é culpado, o crime cresce, a corrupção se normaliza, a mentira vira política pública. O Estado passa a justificar tudo. Ted Troll simboliza o oposto. A culpa existe, a responsabilidade é individual, a escolha é pessoal. Esse pensamento é profundamente conservador. Por isso que o conservadorismo incomoda. Ele exige maturidade. E essa modernidade prefere a infantilização. Vocês querem que o Estado tome conta de tudo? São um bando de otário. O Estado não tem que tomar conta de tudo. Vocês querem se livrar da culpa. Você tem que assumir seu erro e assumir suas responsabilidades. O homem moderno não quer pagar o preço. Quer direitos sem deveres, quer prazer sem disciplina, quer liberdade sem responsabilidade. Dead Troll não conversa com crianças espirituais. Ele lida com adultos. Ou você assume suas escolhas, ou não atravessa o portão. Esse é o arquétipo devastador para a cultura atual. Por isso, os heróis modernos são frágeis, chorosos e vitimistas, enquanto Dead Troll ri diante da morte. Você que gosta de fazer tudo sem responsabilidade, sem assumir os erros e por aí vai, você é um bosta. Assume seus erros, assume suas responsabilidades, vê que você não é capaz. O movimento feminista odeia a maternidade, as feministas odeiam ser mães e ainda querem pagar de ser mães na internet, porque só querem descolar uma parte legal. Você vê se cresce. No cristianismo, o juízo final não é punição arbitrária, é a revelação da verdade.
Tudo aquilo foi escondido aparece. Essa é a função simbólica da Ed Troll. Ele não cria o peso da alma, ele apenas revela. A alma é aquilo que viveu. O mundo moderno tenta esconder, com discurso, militância, censura e narrativas. O mundo moderno quer tanto censurar a gente, nós conservadores, por causa que odeia a verdade. A verdade tem que ser mostrada. O inferno moderno não é o fogo, é o vazio, depressão, ansiedade, niilismo e autodestruição. Vocês, a sociedade que negou Deus, produziu jovens que odeiam existir. Isso não é coincidência. Dead Troll representa a pergunta que ninguém quer ouvir. O que você faz da vida? O que você fez da vida e recebeu? Essa sociedade niilista, se você for ver, é a pessoa que rejeita tudo, odeia pai, odeia mãe, odeia tudo. São os que querem destruir tudo. São um bando de pessoas sem coração, sem sentimentos. Depois, quando mostra a verdade para eles ficam sem saber como agir, sem saber como pensar. A verdade dói, mas a verdade é para ser mostrada. A cultura woke tenta destruir os arquétipos pai, mãe, herói, juiz e guardião, porque são arquétipos dos limites. Da Troll é o arquétipo impossível domesticar. Ele não pede desculpas, ele não se adapta, ele não muda o discurso, ele existe. Por isso que as obras modernas tentam ridicularizar as figuras de autoridade. Quando a gente fala respeitar pai, mãe, família, amigos, temos que respeitar essas pessoas que nos fazem compreender, não ser amigos que querem destruir o caráter da família, da sociedade, namorados que querem destruir o caráter da família, são pessoas vazias, são pessoas que não entendem esse valor. E vocês têm que entender, aqui estamos aqui para preservar a cultura nerd, deixar o legado para outras pessoas. Isso é importante, deixar o legado para o filho, para outras pessoas. Aqui é conhecimento. Vocês não podem destruir conhecimento. Dead Troll mostra que existe um limite o que vocês querem. Vocês têm que parar de querer tudo, toda a libertinagem, essa liberdade sem limites. O limite você tem que ter, e o limite não é o Estado que dá, é a sua família, é o pai, a mãe, as pessoas que mostram que tem que seguir esse limite, as leis corretas, não o Estado. Aprendam, todo limite é necessário, todo sistema é necessário ter limite. Limite não tomado pelo Estado, mas um limite seu, próprio, que você desenvolva, junto com sua família e aqueles que amam. Obrigado, meus anjos nerdolas.